Ele era verde e azul neon. Muito lindo, uma coisa muito única. Então eu fiquei impressionada olhando pra cima, muito bonito aquilo. E quando eu olhei, ele passou, né? Quando eu olhei, ele passou. Primeiro ele passou. Aí quando eu voltei a olhar pra baixo, de frente pra esse busto, pra esse meio poste com o busto em cima, de repente, do lado, quando eu voltei a minha vista pra baixo, tinha uma coluna de fogo enorme que ela ia do chão até o céu. Certo? Aquela coluna de fogo que ela fica assim, ó. Eu não sei se vocês já viram em algum filme, em algum. Enfim. Circula, ela fica girando assim, ó. Como se fosse o fogo em movimento. Mas uma coluna, sabe? E ela ia, era uma coluna grande, e ela ia do chão até o céu. Muito interessante isso. Logo depois que esse anjo passou, eu voltei a olhar para esse busto e eu vi essa imagem dessa coluna de fogo. Esquentou, o ambiente esquentou quando essa coluna apareceu. Ficou um pouco mais agradável, certo? Aí, de repente, por trás dessa coluna, saiu um homem. Era uma pessoa, era um senhor que eu conheci. Ele era esposo, ainda chega a ser meu parente, não de sangue, mas de convivência. Ele é falecido já, o nome dele é Sebastião. E ele faleceu com 80 e poucos anos, certo? Morava na zona rural, então tinha todo aquele aspecto mais sofrido de uma pessoa de zona rural, né? Que pega muito sol, então a pele é um pouco manchada. Por ter 80 e poucos anos, já tinha as suas rugas no rosto, o cabelo grisalho, né? Já era um idoso. Então, ele saiu por trás dessa coluna e eu percebi que era ele porque o rosto era o mesmo, certo? Da época em que ele faleceu, certo? Só que uma diferença. Esse é que é o mais interessante. Ele estava todo de branco, vestido todo de branco. É, ele tinha o rosto com a fisionomia da época em que ele morreu. Só que ele não tinha mais nenhuma ruga, nenhuma mancha no rosto, nenhuma mancha. Tava lindo a pele dele, linda a pele de uma pessoa jovem, mas com aquela idade que ele tinha. Não sei explicar muito bem. O cabelo dele continuava grisalho, mas estava bem penteado pro lado, bem penteado, muito bonito. E ele estava muito bonito, ele estava com um semblante assim, totalmente diferente de alguém elevado, que tinha sido elevado, porque estava completamente diferente. E dele também, ele tinha como uma aura ao redor dele, sabe? E, e ele estava totalmente transformado, uma pessoa transformada. Do, da forma como ele, da época que ele faleceu, para como ele estava como transformado e vestido todo de branco. Então ele parou ao lado da coluna. Esse senhor, ele tinha um apego muito grande a mim. A gente tinha um relacionamento muito bom, assim. Ele gostava muito de mim, a gente conversava muito. Ele me contava muitas histórias, né? Então, enfim, era muito bom. Foi bem triste quando ele faleceu. Faz uma falta muito grande. Então, ele parou do lado da coluna de fogo e falou assim pra mim: eu tenho uma mensagem pra você. Aí eu olhei pra ele, não esperava que ele fosse falar isso, né? Ele disse: eu tenho uma mensagem pra você. Aí imediatamente ele falou assim: nos últimos tempos andaste cometendo pecado, mas devido à tua conduta atual estás perdoada. Entendeu? Ele falou: nos últimos tempos andaste cometendo pecado, mas devido à tua conduta atual estás perdoada. Quando ele falou isso, aquilo tocou na minha alma, no meu espírito, e eu me emocionei muito,
com aquela, porque eu sabia quem tinha mandado, enviado aquela mensagem para mim, por quê. E ele parou, quando ele parou de falar, eu fui em direção a ele e ele me abraçou. Quando eu abracei ele, eu senti o corpo dele, certo? Não como um ser humano de carne, mas eu senti. Eu abracei e senti. Não era como algo espiritual. Eu senti, eu toquei nele e senti. Como se eu estivesse tocando em uma pessoa. Só que não fisicamente, assim. No toque fisicamente. Mas eu senti, eu consegui sentir. Então, quando eu comecei a chorar e abracei ele, ele me abraçou. E aí o sonho acabou, eu acordei, certo? Então, a interpretação, depois de muito tempo pensar sobre isso, a interpretação que eu pedi que o Eterno me desse foi a seguinte. Porque, assim, são vários elementos aí, né? Então, devido a esses sonhos, essas revelações que o Eterno vem me dando, eu busco muito conhecimento depois que ele mudou minha natureza, eu já gostava muito de estudar, de ler, mas depois disso multiplicou muito a minha vontade de buscar por ele. Então, eu comecei a pesquisar sobre vários assuntos, até para entender o que vem acontecendo comigo, porque são mensagens muito fortes e vêm dele, entendeu? Então, assim, é um relacionamento que eu tenho com ele hoje muito especial. E eu gostaria que todo mundo sentisse o que eu sinto. Mas, voltando à interpretação, seguinte. Primeiramente, o local, certo? A praça, com essa estrutura circular e esse mini poste com esse busto em cima, esse mini poste pintado de cal, significa duas coisas. Significa que eu estava vivendo sobre o domínio do nosso adversário. Assim como todo mundo, antes de ter a sua natureza mudada, vive sobre o domínio dele. Eu espero que vocês saibam disso já, né? Que a gente vive no pecado. Então, o pecado vem dele, né? É a influência dele. E eu vivia no pecado, logicamente, né? E essa estrutura circular, aliás, eu vivia no pecado, então, para os olhos do meu pai, eu era como um sepulcro caiado. Até na Bíblia cita sobre isso, né? Aquela questão da hipocrisia, de viver uma coisa e falar outra, entendeu? Então, foi para isso que eu entendo que foi para isso que tinha aquela estrutura com pintado a cal, para eu entender, fazer essa ligação às escrituras. Em relação à praça, com aquela parte circular e esse mini poste com o busto, isso significa o sistema do nosso inimigo, certo? Tem a ver com a questão de Ísis e Osíris, que eu já falei em outro sonho, em outro vídeo, que esse ocultismo que o sistema estabelece, ele como é que eu posso explicar de uma forma simples? O sistema é uma estrutura que vem desde o começo, que é um sistema, é um todo em que a gente vive, né, sobre o governo de Satanás. É interessante, quando eu começo a falar, começa a ficar, a voz começa a falhar. É impressionante. Então, é o sistema dele. E ele é resultado, adoração a ele, que ele seria o que? O Deus Sol Invictus, né? Apolo, Apolion, é tudo a mesma coisa. Então, essas pessoas que lideram o mundo e que são detentoras do sistema, que é o sistema do nosso inimigo, eles realizam cerimônias, rituais ocultistas e sempre com essa base, com esse pilar que é a questão dessa trindade que é Ísis,
Osíris e Horus, certo? Então, o sistema circular é Ísis e esse sistema do mini-poste é Osíris. E o resultado deles dois, que seria como o circular é o órgão sexual feminino, a parte reprodutora feminina, e o mini-poste, que seria o órgão reprodutor masculino. Então, a junção deles dois reflete na questão de Horus, né? Então, o sistema é o sistema dele, certo? De Horus, o Deus Sol Invictus. Então, as pessoas têm que entender que a gente vive dentro de um sistema até a gente acordar, a gente ser desperto pelo o Eterno, e ele nos transforma, nos dá um novo espírito, nos faz nascer de novo e nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos dele. Entendeu como é? Então, eu vivia no sistema, por isso aquela imagem ali daquela praça. Eu estava inserida, minha vida estava inserida nesse contexto, dentro desse sistema. O sistema de pecado, o sistema de errar o alvo, o sistema de fazer tudo ao contrário do que o meu pai gostaria que eu fizesse, entendeu? Então, por isso, essas duas estruturas.